Na verdade, o índio não existe para a sociedade. Acham que os índios estão lá na selva para dançar a dança da chuva e fumar o cachimbo da paz e pronto. Eles não sabem falar direito, né? Eles vêm pedir comida nas casas. Tive um aluninho ano passado, ele é um bugrinho. Mas ele era uma graça, ele era tão quanto inteligente quanto os outros, sabe? São sujos, a maioria é pobre. Tem muita gente que ajuda, agora tem uns que não dá nem a mínima pra eles, né? Só porque é índia, esse povo desfaz, né? Dourados é uma sociedade anti-índio. Os índios Guarani-Nhandeva e os Guarani-Kaiowá habitam a região do sul do Mato Grosso há vários séculos. É impossível precisar os pontos exatos de fixação dessas populações. Elas eram nômades e a sua vida econômica sempre se baseou na autossuficiência das famílias, lideradas pelos pai, os patriarcas. Os índios Kaiowá, ou gente da floresta, eram assim chamados porque não se integraram às missões jesuíticas estabelecidas desde o norte da Argentina até o Paraguai no século XVII. Preferiram fugir para as inacessíveis matas tropicais do sul do Mato Grosso do Sul. Os índios Guarani-Nhandeva ou Guarani-Kaiowá, eles moravam antigamente em aldeias pequenas que podiam ter de 50 até cerca de 400 habitantes. E em cada uma dessas aldeias conseguia existir uma grande harmonia. Os índios produziam alimentos, caçavam, pescavam, faziam grandes festas. Depois da Guerra do Paraguai, o governo imperial decide povoar a região e os guaranis passam a ser empregados como mão de obra na extração da erva mate. Dessa forma, a harmonia dos povos indígenas vai sendo quebrada. A partir do século XIX, intensifica-se a migração de colonos paulistas, mineiros e gaúchos para a região. Gente que vinha em busca de terra barata ou gratuita, fugindo para a expansão do café no Sudeste, foragidos da Revolução Federalista do Rio Grande do Sul. Nos grandes latifúndios que se estabeleceram na fértil terra roxa do estado, o braço forte era o do índio. De 1915 até 1924, o SPI demarcou para o usufruto desses índios um total de 8 reservas de terra. A primeira delas, Amambai, foi demarcada em 1915, a segunda, Dourados, exatamente a que está aqui em discussão, foi demarcada em 1918, e Carapó, em 1924, e outras 4 são demarcadas, outras 5, aliás, são demarcadas em 1928. De lá até hoje, né, a preocupação dos órgãos oficiais e de também dos fazendeiros que foram ocupando essa região foi no sentido de fazer os índios entrar dentro dessas 8 reservas de terra. Dessa forma, nós verificamos nessa região um processo muito radical de confinamento sistemático dos Guarani dentro dessas 8 pequenas extensões de terra. Hoje, Dourados tem mais de 150 mil habitantes. A reserva foi engolida pela cidade, mas parece um bairro pobre de periferia, como em qualquer centro urbano brasileiro. Outrora, nosso território aqui era bastante grande, né? Mas com a chegada do progresso, nossos territórios foram se encolhendo. O índio, o Guarani, ele precisa de muito espaço para poder desenvolver sua cultura, sua vida, para ele poder viver como o mínimo que ele precisa, né? É muito explorado nossa terra, querem tomar de nós. E está tomando, não tem justiça, não tem lei. A aldeia de Dourados é uma aldeia com quase 7 mil índios e que vive uma situação de pressão populacional. Não digo nem pressão, mas um problema de explosão demográfica. 3.500 hectares é uma piada para 7 mil índios.
Então, isso vai dar uma média de 0,5 hectares, meio hectares para cada índio, enquanto a Organização Mundial de Saúde coloca que deveria ser no mínimo 5 hectares para cada índio. Os bois do Mato Grosso do Sul têm 7 hectares por cabeça. Hoje, a cidade já faz limite com a reserva indígena e essa proximidade da cidade com a reserva indígena traz muitas coisas ruins para a comunidade. Bebida alcoólica, prostituição, a exploração da mão de obra indígena. Os pais saem para trabalhar nas fazendas e nas destilarias, ficam 2, 3 meses na fazenda e as mulheres ficam nas casas passando necessidade com os filhos, passando até fome. Eu tenho 3 irmãos que trabalham na roça, tem outra minha irmã mais velha que trabalha na roça também. Quando eles não têm, nós vamos para a cidade trazer alguma coisa, nós vendemos, ou nós troca, nós leva lá e depois até que nós arrumamos alguma coisa para lá, né? Nós temos arroz, nós escolhemos arroz também. Hoje nós temos mandioca, né? Nós temos mandioca, batata, banana. Quando os pessoal não tem dinheiro, nós faz troca, né? Eles dão pão, eles dão qualquer coisa para as crianças, né? A reserva de Dourados é composta por 3 tribos diferentes: os Guaranis, os Kaiowás e os Terenas. Os Terenas foram trazidos pelo governo para ensinar agricultura aos outros índios. Porém, isso não aconteceu, e as diferenças entre as tribos resultaram numa série de problemas para os Guaranis. A dinâmica social, a dinâmica econômica, a dinâmica religiosa do Guarani para o Terena é completamente diferente. É como nós, brasileiros, para o japonês. O Terena, ele imediatamente começa a se sobrepor, a se colocar mais como liderança, a querer exercer o papel de policial. O Terena, com outra forma de se relacionar com a sociedade nacional, ele tem se desenvolvido mais, ele tem tido também sempre o maior apoio dos órgãos oficiais e, como tal, hoje ele é o dono, ele ocupa, explora grande parte da terra que compõe a reserva de Dourados, né? Além da presença dos Terenas, outro fator de desagregação da comunidade indígena foi a chegada das várias religiões trazidas pelo colonizador. As igrejas tinham um negro com carabina aí para os padres não entrar, né? O padre trazia bala para as crianças, tudo. Aí eles foram tomando conta, até acabou com nossa reza. Nosso cacique eles perseguiram, mandaram embora, alguns mataram. E o próprio o membro da igreja falou que nós ia envenenar tudo os outros patrícios com raiz de pau, né? Então não deixava nós dar remédio. Então agora nós está no tempo, tá sem nada. Está com a mão na cabeça, não temos mais nada. O que vai acontecendo ao longo do tempo é que essa aldeia está perdendo quase que completamente as tradições indígenas. Está perdendo a união que deveria haver entre a comunidade indígena. O que está havendo ali é uma desagregação tanto da comunidade como da família. Há muitos casos do índio que separa-se da mulher e vem morar na cidade, e depois arruma uma mulher branca, ou então o índio arruma logo uma mulher branca, e vai trazendo os costumes do branco para dentro da aldeia, suplantando as tradições e costumes indígenas. Tudo que o índio acreditou que é certo, que é perfeito, que é da cultura dele, que é perfeito, é lindo, a religião do branco fala que é errado e é pecado recebe castigo.
Não existe no Brasil nenhum povo que seja tão místico quanto os guaranis. Com muita facilidade, eles aceitam os convites para frequentarem as igrejas. E igreja que não falta, lá dentro da própria aldeia, contrariando completamente o que diz a Constituição Federal, ou seja, o que diz o Estatuto do Índio, né? Não só dentro da aldeia, mas na borda da aldeia existem várias igrejas, né? E a maioria delas são nessa linha pentecostal e que fazem uma exploração incrível. Esses índios, quando chegam das destilarias com algum dinheiro no bolso, então das fazendas, ou num período pós-colheita ou pós-capina de soja, eles chegam com algum dinheiro e esse dinheiro, uma boa parte dele é realmente entregue nas sacolinhas de pastores que exploram descaradamente. Agora acabou. Não tem mais maracá, não tem mais de cantar. É por causa, índio, caiuá, não pode cantar mais. É porque é misturado. Porém, a religião do branco não trouxe só dominação e exploração. Muitas entidades religiosas têm tido um papel importante na defesa dos direitos dos índios. O Conselho Indigenista Missionário, ligado à Igreja Católica, é um exemplo disso. Em terceiro lugar, o CIMI se propõe a lutar pela autodeterminação dos povos indígenas. Autodeterminação era o chavão nessa época. Hoje a gente diz autonomia. Ou seja, tentar fazer um contato respeitoso com os povos indígenas, onde alguns elementos de análise da nossa sociedade têm que ser levados a eles, alguns benefícios da nossa sociedade têm que ser levados a eles, mas fazer com que eles decidam sobre o seu futuro. Nunca chegar junto ao índio considerando ele um menor, um inferior, um povo sem religião, para trazê-lo à nossa sociedade. Pelo contrário, ele tem cultura, ele tem um projeto histórico, ele tem um pensamento organizado sobre o futuro dele, e ele é que vai decidir quais elementos da nossa sociedade ele vai aproveitar para o seu bem e quais ele pode rejeitar. Na tentativa de ensinar as crianças a respeitar a cultura indígena, uma escola de 2º grau de Dourados organiza visitas à aldeia. Nós temos já há alguns anos feito visitas, né? Nós fazemos algumas visitas uma vez por ano à reserva e tem sido proveitoso a nível de conhecimento da realidade indígena, pelo menos é o que a gente percebe em relação aos alunos. O ano passado mesmo me chamou a atenção um relato de uma aluna, né, que colocava o seguinte: professor, eu morei ao lado da reserva durante muito tempo, né, e não conhecia a realidade dentro da reserva, não conhecia, nem sabia a quantidade de pessoas que lá existiam. Né. Para mim, o índio era bêbado, preguiçoso, sujo, e após a visita, mudou alguma coisa dentro de mim. Eu passei a perceber, principalmente em função da forma como eles nos receberam, né, os índios nos receberam, eu passei a perceber o respeito que eles têm pela gente. Em relação à aldeia, não sei nada. Eu não tenho informação. Sei lá, a gente só sabe quando que é o dia do índio só, né? Nós não sabemos muito dos problemas que acontecem lá. As pessoas não têm esse interesse em conhecer e saber os problemas e dificuldades. Tem algum amigo índio? Não. 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 Conhece algum índio? Tá de vista. Mandam ele calar a boca, mandam ele de ladrão, de menores que não tem pai, não tem mãe, são largados na rua. Chama de drogados, fala um monte de coisa. As pessoas tratam muito mal eles. O homem explora o índio, trata o índio como um animal. O branco se acha mais do que o índio. A proximidade dessa aldeia com a cidade, ele tem causado sérios problemas. A primeira delas é a facilidade na aquisição de bebidas alcoólicas e no consumo, na difusão do consumo, na disseminação do consumo de bebidas alcoólicas na aldeia. Isso aí tem causado desagregação familiar, tem causado suicídios, tem causado homicídios, muitas vezes violentos, demais até.
o grande consumo de álcool na aldeia, um dos responsáveis é o Conselho Indígena, que deveria agir e não age, é complacente com o consumo de bebida e até com a venda. Há informações de que determinados conselheiros até revendem bebidas alcoólicas. O álcool, ele causa, logicamente, a violência. A maioria dos crimes de homicídio praticados, de índio contra índio, casos até de familiares, sogro matando genro, genro matando sogro, pai matando filho, é em estado etílico. A pessoa o índio alcoolizado comete um crime que talvez, se ele não tivesse alcoolizado, não cometeria. E o índio vê que, vamos supor, ele está com problema em casa. É que nem nós, assim. Ele está com problema em casa, vai lá, enche a cara, passa. Os índios também estão com problema na vida deles, vão lá, enche a cara e passa. Então é isso, eu acho que isso tem muito a ver com a pressão social que estão em cima deles. Acho que o preconceito é muito grande e isso cria esses inúmeros problemas com eles. É proibida a bebida de álcool de espécie alguma. O comerciante que vende uma bebida de álcool para um índio, ele vai para a cadeia. Mas muitos vendem álcool. Eles pedem, né? Então ficam com dó, né? Mas de 1 litro bebe 2, de 2 bebe 3, quando vê ele está bêbado. Aí vai para casa, se suicida, né? Chega um ponto que ele vai perdendo esse referencial de vida e junta tudo isso daí. E a gota d'água é a bebida, né? Que ele bebe e você traz toda essa mágoa e essa tristeza, né? E ele se suicida. A aldeia de Dourados é conhecida Brasil afora pelos suicídios de índios que lá ocorrem. Somente em 1995 foram 18. Desconfia-se que muitos deles são disfarçados de homicídios. O fato é que os índios estão morrendo, e para alguns deles isso é melhor do que terem de viver nessas condições. Com a morte, eles acreditam passar para o paraíso, a terra sem mal, longe dos malefícios do homem branco. Esses índios já têm uma tendência suicida que não vem de hoje, né? Então eles acham que qualquer aborrecimento que tenham na vida, o melhor é morrer, é um tipo de fuga da realidade. Grande parte dos suicídios ocorre entre os jovens, principalmente porque eles não vislumbram uma perspectiva de melhora. Estão vivendo muito próximo a uma cidade próspera, Dourados é uma cidade próspera, e vivem em completa miséria. Mas não temos mais terra, não temos mais madeira, não temos nada mais. Para eles, na cultura deles, não existe a noção de pecado, de inferno, de purgatório, né? Para eles, o que existe e que eles valorizam extremamente é a terra sem males. É o que eles buscam o tempo todo. Eles não veem a hora de chegar a essa terra sem males para eles, né? Sem malícia, sem maldade, sem exploração, sem regime de trabalho imposto de cima para baixo, né? Muito ano atrás, mais ou menos, está fazendo 2 séculos mais ou menos que foi visto isso. Abriu a estrada do poente para nascente. E o índio, cortador de madeira, parou quando viu aquela gente. Veio as crianças na frente, brincando. Abriu uma estrada muito bonita, no meio da floresta, de repente. E o índio que está cortando madeira, parou de cortar madeira, veio muitas mulheradas. No meio da mulherada tinha um homem vestido de amarelo e um corda amarelo na mão. Parou, conversou com o índio. O que está fazendo? Falou, eu vou fazer coxo, fazer xixa. Aí o índio perguntou para o roupa amarelo, falou, para onde vai? Falou, vou para nascente. E fazer o quê? Falou, vou para a festa. Festa bonita, hein? Aí falou para ele, você está vendo aquela canavial, aquele rio lá, atrás do rio, canavial, bananal. O índio olhou, ele viu a água passar por cima da floresta. E do outro lado viu canavial, bananal, só não viu casa. Falou, lá que nós vai. O índio falou para ele, volta quando? Naquele tempo não tinha ano.
falou, eu volto na outra colheita, falou. Então, até hoje, nós esquecemos o cacique. É estrada de Deus. E só nós não vimos Deus porque nós somos sujos na frente de Deus. Pronto, acabou. Dor não chega na gente. Vamos dizer bem a verdade, talvez não Deus.